Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou mostrar para vocês como que usamos essa importante ferramenta de trabalho do técnico ou robista de eletrônica. Para que serve o protoboard em si? O protoboard ele serve basicamente para a gente poder montar os circuitos de maneira que possamos nele fazer alguns testes e também fazermos também umas modificações, ver se ele está funcionando tudo direitinho, ao invés de já ligá-lo ele direto numa plaquinha de circuito impresso como essa, onde aqui a gente vai colocar os componentes de maneira definitiva, né? Vai corroer, vai soldar e tudo e deixar ele para sempre. Então, imagine se a gente monta o circuito primeiro na placa de circuito impresso e vê que ele não funciona e a gente teria o trabalho de desmontar e procurar o defeito, etc e tal. O protoboard não, como o protoboard ele tem esses orifícios onde você simplesmente encaixa os terminais dos componentes nesses buraquinhos aqui, a gente consegue facilmente modificar de tamanho, de lugar, de função, enfim, mexer de maneira que a gente consiga trabalhar direitinho no circuito, né? E o protoboard, ele internamente, como que ele é feito? Bom, internamente ele nada mais é do que uma placa de cobre lá dentro, onde ele permite contatos de um orifício com o outro orifício. E a gente tem aqui, como eu posso mostrar no desenho de baixo, duas faixas, né, que a gente costuma usar. Então, a primeira que está aqui de preto, a gente chama ela de faixa de barramento. E como que esses orifícios estão interligados? Eles estão interligados nesses da ponta aqui, de maneira que está na linha. Então, ele está em forma de linha. Por isso que a gente usa o termo matriz, né? Que você tem aquela ideia, a matriz que são linhas, colunas, etc. Então, o protoboard, a primeira linha dele aqui, ó, esse orifício está ligado com esse, que está ligado com esse, que está ligado com esse, e todos eles estão ligados na horizontal, na linha. A segunda linha é a mesma coisa, eles estão todos ligados desse jeito. Então, se eu conecto alguma coisa aqui, a energia também vai chegar até essa extremidade, tá? A gente tem do mesmo jeito o lado inferior, também faixa de barramento, onde eles estão ligados em linha, tá? Então, essa é uma linha independente e essa é outra linha independente. Elas não estão ligadas juntas. Para que a gente usa a faixa de barramento? Basicamente, usamos para colocar a alimentação. Então, a gente pode optar para deixar energizado o barramento aqui, o positivo da bateria, e de baixo o negativo. Ou então você pode usar a linha de cima como positivo e a linha de baixo como negativo, tá? E a gente tem aqui nessa área vermelha, onde são a faixa de terminais, onde vão quem? Os componentes. Então, no caso aqui, essa faixa de terminais, ao contrário da faixa de barramento, os orifícios estão ligados em coluna. Então, olha o que acontece. Esse primeiro orifício aqui, ele está ligado com o segundo de baixo, o terceiro, o quarto e quinto de baixo. Apenas isso. A mesma coisa acontece com o seu lado aqui, outro lado, outro lado, outro lado, e também acontece o mesmo na parte inferior aqui da faixa de terminais. Esses 5 estão ligados aqui na vertical, esses 5 na outra vertical e na outra vertical. Eles não estão ligados com o de baixo com o de cima, tá? Não tem nada a ver. Mas é desse jeito que eles estão então interligados. A gente tem aqui um espaço que basicamente serve para a gente colocar o CI. Se você inserir aqui um CI de qualquer número de terminais, né, de 8, de 16, de 14, ele vai caber certinho aqui, as perninhas deles vão cair nessa parte de cima e as outras vão cair aqui na parte de baixo. E aqui, pessoal, foi como eu falei. Então, no caso, a gente agora vai fazer na prática, né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou usar o protoboard simplesmente ligando um LED e o seu resistor. Então, inicialmente, a gente, de posse do clipe de bateria, onde você vai colocar a bateria ligado aqui, você tem o menos, que é o preto, e o mais, que é o vermelhinho, e eu vou ligar. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiramente, eu posso escolher, como eu disse aqui na parte de cima, que é a faixa de barramento, eu posso usar essa primeira linha como positivo e o preto como negativo na linha de baixo. Ou simplesmente usar uma dessas duas positivo aqui e o preto aqui. Para deixar assim mais didático, eu vou colocar então o vermelho aqui na linha de cima, tá? E vou escolher essa segunda linha. Eu enfio o fiozinho dele nesse primeiro buraquinho aqui. O preto eu vou escolher aqui
na de baixo. Pronto. Perfeito? Aí o que eu vou fazer? Olhando o circuito, eu não vou olhar ele como um todo, eu vou olhar como se eu fosse um elétron e fosse percorrer o caminho aqui no lugar da corrente. Então o que acontece? Ó? Do positivo da bateria, a gente vê que está ligado ao terminal do resistor. Uma coisa muito importante é tomar o cuidado de você não colocar dois componentes, né, dois terminais no mesmo orifício, não cabe. A gente tem que fazer um de cada vez. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou jogar agora o componente na nossa faixa de terminais. Então para isso eu vou usar um artifício que a gente fala muito, que nada mais é do que a gente chama de jumper. O que é um jumper? O jumper é um fiozinho, tá? Que você descasca aqui na ponta e na outra ponta, onde ele vai ligar uma faixa aqui de terminais para outra. Por isso que chama jumper, né? O pulador. Então, no caso, eu vou pegar um fiozinho, vou ligar aqui, conecto ele em qualquer ponto aqui, ó, e pronto. Ele agora já pode ser ligado ou nesse, ou nesse, ou nesse aqui de baixo, o terminal do resistor. Você observa, né, que tem que tomar cuidado de não colocar no do lado, porque o lado ele está isolado desse, aí ele não vai funcionar. Então eu venho aqui, vou escolher, por exemplo, esse aqui, e vou colocar o resistor aqui. Vou desenhar ele bonitinho, tá? Tá feinho, né? Mas tudo bem. E aqui o outro terminal do resistor, eu vou escolher esse orifício. Perfeito? Aí o que acontece? Olhando o esquema elétrico, agora eu vejo que do terminal do resistor, eu vou ligar no positivo ou no anodo do LED. Então eu vou agora pegar esse buraquinho aqui. Posso fazer um outro jumper e colocar o LED aqui, por exemplo? Poder eu até posso. É que eu costumo falar para meus alunos evitar colocar muito jumpers. Por que eu evitar colocar muito jumper, professor? Porque a gente sabe que, como isso aqui é tudo na base do encaixe, se você coloca já o LED aqui, e depois do LED você termina o circuito, você tem menos contatos com encaixes. Então a probabilidade de você ter menos mal contatos, né, é maior. Então, no caso, se eu fizer um jumper daqui até aqui, vamos supor que esse jumper foi mal encaixado. Então pode dar mau contato nele, o circuito não vai funcionar. Se eu já coloco o LED, então a gente já evita esse problema, tá? Então, no caso aqui, ó, vou colocar o LED aqui. É uma coisa. E aí outra perninha dele que é a menor, vou ligar ela aqui, ó. Tá vendo? E aí? E agora eu vou simplesmente pegar um jumper e conectar no negativo da bateria, olhando aqui, ó, pelo terminalzinho que a gente vê. Então eu vou pegar um jumper, eu vou conectar nesse outro furinho, não pode ser no mesmo. Vou ligar um fio aqui, ó, e eu ligo aqui, por exemplo. Essa linha, observe, ó, que ela está ligada no negativo da bateria. Tá? Cuidado para não pôr aqui, porque não vai ligar. É o que eu falei, eles estão independentes. E aí o que acontece? Ó, analisando o circuito, a corrente sai do positivo, vem para essa linha aqui inferior, que está ligada assim na horizontal, pula para esse jumper, que está ligado aqui, ó, na vertical, na coluna, vai para o resistor, do resistor está nessa outra coluna aqui, que entra para o LED, do LED sai, que vai estar nessa outra coluna, passa pelo jumper e fecha o circuito na horizontal com o negativo da bateria. Beleza? Vamos ver na prática como ficou? Bom, pessoal, então olha aí como é que ficou, né? Eu liguei o positivo, ele está percorrendo toda essa faixa aqui, ó. Aí você vê o jumperzinho aqui pulando. Nesse caso aqui, ó, tá em contato com o resistor. Do resistor tá na mesma coluna aqui, ó, do LED. Do LED pula para outra coluna que vai para o jumper e do jumper pula até aqui para outro jumper até chegar no negativo. E pronto, teu circuitinho com o LED resistor está prontinho, ó. Você observa, ó, eles estão ligados no mesmo, na mesma coluna, aqui a mesma coisa que você observa, ó.
Detalhezinho, tá vendo? E aí você tem o circuitinho, como foi dito. Só uma observação, né, que no desenho não tinha isso, mas eu faço de propósito para não ficar tudo igual. Observa que existem esses dois bornes aqui, né? Esses dois bornes que você liga à alimentação, eles não têm ligação direta com a placa, tá? Então por isso que você tem que estender esse jumper aqui, ó, e ligar no seu terminal que você está afim. Tá? Não adianta você conectar aqui a alimentação e achar que automaticamente está alimentando, por exemplo, o vermelho aqui em cima e o preto aqui em cima, aqui não está. Tem muito aluno que faz esse erro. Precisa sim colocar um jumperzinho e você energizar aonde você quiser, tá? Ele serve, o borne na verdade, justamente para suporte, né? Suporte da alimentaçãozinha. Beleza, então, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo logo a gente parte para mais outro vídeo. Muito obrigado.